Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Melo. Não se esqueça de se inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que abençoa a sua vida, salva a sua alma. Nós vamos falar uma mensagem que está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, cujo título da mensagem é a Ascensão de Jesus, quando Jesus ele subiu aos céus depois de ter falado com os discípulos. Então, no versículo 6 está falando assim, ó, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, a palavra está falando sobre a quê? A ascensão de Jesus. Então, os discípulos eles estavam achando que Deus ele ia restaurar a Israel. Ou seja, qual será o tempo que Deus vai restaurar Israel? Porque eles achavam que Jesus ia libertar eles da opressão do Império Romano. Então, os discípulos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles achavam que o Messias, que é Jesus, ia restaurar o reino de Israel. Mas não foi com esse objetivo que Jesus veio, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele veio que para salvar nossa alma. Então, o plano de Deus para a nossa vida é muito maior do que nós imaginamos, que pensamos. Então, quando fala aqui, ó, que restaures o reino a Israel, respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não compete a nós, ou seja, ficar ansioso, desesperado, para tentando adivinhar qual que vai ser o tempo que Deus vai restaurar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, restaurar a nossa saúde, restaurar, ou seja, a nossa vida financeira. Então, quando eu falar aqui, ó, então os que estavam reunidos e perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaura o reino a Israel? Então é isso, os discípulos estavam ansiosos. Ou seja, Senhor, quando o Senhor vai restaurar Israel? Então é isso que acontece, muitas vezes a gente estamos ansiosos. Quando Deus vai restaurar a nossa vida, quando vai ser que isso vai acontecer, quando a gente vai ter a resposta de Deus para a nossa vida, para que mude a nossa vida, mude a nossa história. Então Jesus ele respondeu, ó, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, não cabe a nós ficarmos ansiosos, desesperados, ou seja, quando é que Deus vai agir na nossa vida, vai restaurar a nossa vida, vai transformar, vai nos abençoar, vai nos resgatar ou nos tirar do fundo do poço, da humilhação, do opróbrio ou do vexame. Porque não nos compete, como Jesus disse, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então o tempo é de Deus, é tudo feito no tempo de Deus, quando Ele quer, da maneira dele, do jeito dele, da forma dele, segundo a direção dele. Então não compete a gente. O que compete a gente é buscar, orar, perseverar e andar nos caminhos do Senhor nosso Deus. Então esse tempo foi reservado pela exclusiva autoridade do Pai, que é Deus. E aqui, ó, mas olha aqui a conjunção, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, ou seja, você, quando aceita Jesus como o seu único suficiente Salvador, dá o devido valor e importância, você recebe o poder ao descer sobre ti o Espírito Santo, ou seja, você é batizado com o Espírito Santo. Então você recebe o poder que vem do alto, do céu, do Espírito Santo, para ser testemunha, né? Testemunha de Deus, da sua palavra, da sua vontade, testemunha fiel do Senhor Jesus, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, ou seja, não compete saber tempos ou épocas. Você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo a partir do momento que você obedece a palavra. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus ele te batiza com o Espírito Santo. Então você recebe poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha de Deus. Então, você recebe o Espírito Santo não para enriquecer, para conquistar bens materiais. Você recebe
o Espírito Santo para quê? Para ser uma testemunha de Deus aqui na terra, para ser batizado com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, capacitado, fortalecido pelo teu Espírito Santo, para ser a testemunha de Deus aqui na terra, a fim de que todos vejam a grandeza, a glória, a majestade, vejam o que você reflete a presença de Deus aqui na terra. Então, porque quando fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, no capítulo 5 do livro de Gálatas, fala sobre o fruto do Espírito. Então, lá em Gálatas está dizendo na palavra, o fruto do Espírito. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, você recebe poder para ser testemunha fiel de Deus. Então, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, fala o quê? As obras do titular, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, fala qual que é o fruto do Espírito lá no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, veja, o fruto do Espírito. Então, você vai receber poder ao descer sobre ti o Espírito Santo. Então, quando você desce sobre ti o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, você é batizado. E quando você é batizado, você exala o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Você exala o amor na sua vida. Da sua vida exala amor, alegria, paz, longanimidade. Você tem amor para com o seu semelhante. Você tem uma alegria, uma paz que nada pode te tirar da sua vida, nem as adversidades, nem os problemas, nem as dificuldades. Você é longânimo com as pessoas, tem misericórdia, paciente, você é benigno, inclinado para o bem, inclinado para as coisas boas, você é bondoso e você é fiel. Você é fiel à sua mulher, ao seu marido, você é fiel ao seu patrão, você é fiel, ou seja, às suas amizades, aos seus familiares. Então, versículo 23, mansidão, é manso, tem domínio próprio, sabe se dominar as suas vontades, as suas paixões, as suas inclinações ruins. Então, quando você recebe poder, ou seja, que poder está falando? Não o poder deste mundo, não é a influência, não o dinheiro, não as riquezas deste mundo. Está falando, você recebe poder ao descer sobre ti o Espírito Santo, poder para vencer quem? O diabo, Satanás, vencer os demônios, vencer o pecado, vencer as adversidades e tribulações, ou seja, você persevera, você resiste ao pecado para fazer a vontade de Deus. E aí você vira testemunha de Deus porque você tem o Espírito Santo e você exala esse fruto na vida das pessoas, que é o fruto do Espírito. E quando você exala o fruto do Espírito neste mundo tenebroso que jaz no maligno, que Jesus disse na palavra que no fim dos tempos o amor se esfriaria no coração de muitos. Então nós já estamos vendo isso, que o amor está se esfriando no coração das pessoas. As pessoas não têm respeito mais pelo próximo, não têm respeito por pessoas idosas, não têm respeito por nenhum tipo de pessoa. Não tem elas. O mundo apenas o mundo gira em torno apenas delas próprias, do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Então ninguém mais se preocupa com o próximo, em ajudar a pessoa que realmente, de verdade, precisa e necessita de fazer o bem para as pessoas. Então, quando Jesus falou essa palavra, é aí que acontece para os discípulos, porque eles estavam achando que Deus ia restaurar Israel do Império Romano, e não era esse o objetivo, o plano que Deus queria. Então, é uma coisa trazendo para o contexto de hoje, né? Porque quando você está tão ansioso, eu preciso ser restaurado na minha saúde, estou enfermo, estou precisando ser restaurado. Então não compete o tempo é de Deus, tudo é feito no tempo e na maneira de Deus. Mas você recebe esse poder, o quê? Para ser feito filho de Deus, recebe poder para receber o quê? O Espírito Santo. Então, lá no livro de João também fala, na palavra, que vamos aqui a Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho de João, fala na palavra, né, da encarnação do verbo, que lá que fala no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então veja bem, quando você aceita Jesus, você recebe poder
ao descer sobre ti o Espírito Santo. E também falar aqui na palavra, mas a todos quantos o receberam Jesus como único e suficiente Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus ao saber os que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus, aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador, quem crê em Jesus não dá boca para fora, mas aquele que crê em Jesus na sua palavra, pratica e faz à vontade aquilo que lhe agrada, recebe poder para ser feito filho de Deus, porque os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Você não nasceu do sangue nem da carne, da vontade da carne, da vontade deste mundo. Você não nasceu de um pai carnal. Então, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então é isso. Você recebe poder para ser feito filho de Deus. O que existe no mundo mais glorioso do que ser feito filho de Deus? Você recebe o poder de ser feito filho de Deus, e você recebe esse poder quando você crê no nome de Jesus Cristo. E você recebe o poder e desce sobre ti o Espírito Santo, e você é batizado com o Espírito Santo, e você torna testemunha de Jesus aqui na terra, testemunha do Deus vivo, ao exalar o fruto do Espírito, o Espírito Santo na sua vida, o amor, a benignidade, a luz de Deus, a presença de Deus na vida das pessoas. Então Deus chamou você para ser testemunha fiel dele. Ele faz o convite a todos neste exato momento para se arrependerem dos seus pecados, confessar os seus pecados a Jesus, se arrepender e aceitar Ele como único e suficiente Salvador, para que você possa ter acesso à salvação, à vida eterna, quando você passar desta viagem, dessa peregrinação aqui na Terra. Como diz lá no livro de Pedro, somos peregrinos aqui na Terra, estamos de passagem. A nossa vida não é aqui na Terra eternamente, é no reino dos céus. Então, você aceitando Jesus, você recebe aqui o Espírito Santo, então recebe poder para ser feito filho de Deus, ser a imagem e a semelhança de Deus, não ser apenas mais a imagem, mas ser a semelhança, herdar as características do seu Pai que é Deus. Então você herda a característica, Deus é longânimo, é amoroso, é misericordioso. Então Deus, você herda tudo aquilo que é de bom, que provém do alto, do céu de Deus. Então você sabe também poder, além de ser feito filho de Deus, você recebe o Espírito Santo e você é guiado pelo Espírito Santo, você é dirigido, a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo. Então é isso. E como que a gente faz para receber o Espírito Santo? A própria palavra diz, lá em Atos dos Apóstolos, que Deus outorgou, ou seja, deu o seu Espírito para todos aqueles que lhe obedecem. Então veja bem, se você obedece a Deus, a Jesus, a sua palavra, você recebe o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você desce sobre ti o Espírito Santo e você recebe poder para vencer o pecado, para vencer as suas adversidades, as suas dificuldades, para vencer a vontade da sua carne, a vontade do seu eu, do seu ego. Então você recebe esse poder para vencer este mundo. Então você recebe o poder da fé, porque a fé, ela faz vencer este mundo. Então, no livro de Atos, que fala sobre esta passagem, que Deus outorgou, né, o Espírito dele para todos aqueles que lhe obedecem. Então, se você obedecer a Deus, você vai receber o Espírito dele sobre a sua vida. Então é isso, não há nenhuma outra, como posso dizer, não há nenhuma outra condição para você receber o Espírito Santo. É só através de obedecer a palavra do Senhor. Então, quando você obedece a palavra do Senhor, você recebe o Espírito Santo. Então, quando você busca, você é batizado com o Espírito Santo. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, a sua vida, ou seja, ela muda, ela se transforma, você nasce de novo. Ou seja, porque você não está mais nascendo da vontade da carne. E você recebe poder. E que poder é este? Esse poder é a nossa fé. A gente recebe o poder que a nossa fé, que fala lá no livro de Epístola de João, que fala que a fé é que vence o mundo. Então, como você faz para ter essa fé sobrenatural que vence o mundo? Quando desce sobre ti o Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você crê em Jesus e recebe esse poder para ser feito filho de Deus. Então, na própria palavra, lá na Epístola de João, no livro de João, que está lá na palavra,
Então você recebe esse poder aqui na Epístola de João, capítulo 1, versículo 5, que diz: a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Então veja bem, a fé ela vence o mundo, você recebe este poder, o poder da fé, para vencer o mundo. O mundo não é vencer as pessoas, é vencer o mundo que jaz no maligno, o mundo das trevas. Então você recebe este poder. Então todo aquele que crê que Jesus é o Messias, é o Filho do Deus vivo, ele se torna nascido de Deus, ele nasce de Deus, ele é uma nova criatura. E todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, se você ama Jesus, você ama a Deus automaticamente, porque é o Pai que gerou ele. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Ou seja, você só é conhecido que você ama a Deus quando você pratica os mandamentos de Deus, e os mandamentos dele não são penosos, como diz a palavra. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, o mandamento de Deus, ele não é penoso para a nossa vida. Ele é o que? É uma bênção para a nossa vida, porque ele nos corrige, nos alerta, nos direciona, nos dá vida, nos dá paz. Então, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus o Filho de Deus? Então aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele vence o mundo, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Então não é aquele que é nascido da religião, da placa da igreja, do líder religioso, do pastor, do bispo, do apóstolo, do padre. É aquele que é nascido de Deus, que faz a vontade de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Então aquele que é nascido de Deus, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O nascido de Deus tem a fé sobrenatural, a fé no Deus vivo, para vencer o mundo, para vencer a doença, para vencer a enfermidade, para vencer a miséria, a derrota, o fracasso, a humilhação, o vexame, a oposição, a resistência contra a sua vida, as perseguições, as aflições, as angústias. Então, o que é nascido de Deus, nada pode separar ele do amor de Deus. Nada pode separar ele do amor do Pai, porque ele recebe o Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Esse fruto exala na vida das pessoas. Ele recebe poder para ser feito filho de Deus. Não é nascido da carne nem do sangue, é nascido do Pai, do Espírito, da palavra de Deus. E ele recebe o que? Poder para vencer o mundo. E esse poder é a fé sobrenatural, que vence o mundo de Satanás, o mundo das trevas, o mundo do diabo, o mundo do inferno, o mundo do pecado, o mundo da imundície, da podridão. Então, Deus ele faz esse convite para você ser a testemunha dele, para você ser batizado com o Espírito dele, para você ser feito filho de Deus, para você receber este poder que é a fé sobrenatural. É a fé sobrenatural, a fé que vai vencer o mundo, vai vencer tudo, que vai te manter inabalável, vai te fazer alcançar a salvação, a vida eterna e tomar posse de todas as bênçãos e promessas que Deus tem para a sua vida aqui na terra. Todas as bênçãos e promessas que tem nesta palavra aqui da Bíblia Sagrada vão fazer se materializar na sua vida. Então você não depende de ninguém, você não depende de amigos, de homens, você só depende de Deus e de pautar a sua vida nos mandamentos de Deus que não são penosos. Então essa é a palavra que nós quisemos falar aqui ao vosso coração. Feche os olhos, pense em Jesus, que vamos fazer uma oração para a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença neste momento de oração pelo sangue de Jesus, surge-se na Tua palavra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, Pai, toca com o Teu poder, surge-se na Tua palavra, lá em Atos, que eu não estou lembrado do versículo agora nesse exato momento, que o Senhor venha tocar com o Teu poder e venha abençoar
pois está escrito que o Senhor deu o seu Espírito Santo para todos aqueles que lhe obedecem seus mandamentos, obedecem a sua palavra. Então que a partir do momento de agora, nesse exato momento, essa pessoa venha propor no coração dela meu Pai, a obedecer a Tua palavra, os Teus mandamentos, para receber o Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo, para ser feita filho de Deus. Ela vai receber poder para ser feito filho de Deus. Quando crê no Seu nome, Jesus, quando crê que o Senhor é Messias, é o Filho de Deus vivo, que é o Cordeiro, que veio como sacrifício, derramou o Seu sangue para nos dar salvação, a vida eterna. Então que ela seja batizada com o Espírito Santo, que ela não venha ser nascida da igreja, da religião, de homens, de pastor, de líderes eclesiásticos, mas que ela venha nascer de ti do Espírito, ela venha nascer de ti do Deus vivo, que ela venha exalar o fruto do teu Espírito, que é o amor, a paz, a benignidade, a benevolência, a mansidão, a misericórdia, que ela venha exalar o fruto do Espírito, que não venha exalar o fruto, quer dizer, que não venha exalar a religião, a placa da igreja, é religiosidade, Deus. Pois nós queremos se afastar, Pai, da religiosidade. Nós queremos nascer de Ti, nascer da Tua palavra, nascer do Teu Espírito. Queremos ter um encontro contigo verdadeiro e real. Então, Pai, isso diz na Tua palavra que os Seus mandamentos não são penosos, os Seus mandamentos trazem vida. E o Senhor diz também que a nossa fé vence o mundo. E a gente então só tem essa fé sobrenatural quando a gente crê em Jesus e recebe o poder para ser feito filho de Deus e recebe o Espírito Santo, é batizado e exala o fruto do Espírito. Então a gente recebe essa fé para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer o inferno, para vencer as trevas, Satanás, para vencer o pecado, para vencer a nossa vontade. Então, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida dessa pessoa, que ela venha receber o Espírito Santo nesta quarta-feira, venha ser batizada com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então ficamos aqui com esta palavra abençoada e voltamos a qualquer momento, aliás, com mais uma palavra abençoada para abençoar a sua vida, para o nome de Deus ser glorificado. Fica na paz.